As Big Techs estão no coração da guerra moderna. Não são mais só empresas de tecnologia. Hoje elas também são infraestrutura militar. O Google entrou nessa com o projeto Maven, uma inteligência artificial capaz de analisar imagens de drones e selecionar alvos. A reação dos funcionários foi forte e alguns chegaram a se demitir. Algum tempo depois, o Google decidiu não renovar o contrato com o Pentágono. Em Israel, o projeto Nimbus ligou o Google e a Amazon à vigilância de palestinos. Documentos revelaram um sistema de nuvem capaz de alimentar checkpoints, criar bases de dados biométricos, monitorar pessoas. Na faixa de Gaza, a tecnologia foi ainda mais longe. O sistema Lavender teria gerado uma lista de 37 mil alvos. Regras de engajamento foram afrouxadas e falsos positivos colocaram civis na lista de mortos. Enquanto isso, o Pentágono fechou contratos bilionários com Amazon, Microsoft, Google e Oracle. É a guerra em nuvem. A lógica é o Zero Trust, onde nenhum ambiente é confiável. Segundo o professor Sérgio Amadeu, o que surge é um novo complexo. O complexo militar industrial dataficado, onde Big Techs e Forças Armadas se fundiram. Quinta-feira, 28 de agosto de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes que está começando e aqui você já sabe, de segunda a sexta-feira a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento. E hoje eu vou conversar com o sociólogo, pesquisador, o professor Sérgio Amadeu. Professor, é um prazer te receber aqui, seja muito bem-vindo. Prazer é meu, Gabriela. É muito legal estar aqui com você e com todos que estão nos vendo aí. É um prazer, professor. Parabéns também pelo lançamento do livro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele também, né? Sobre as Big Techs e a guerra total, que é muito atual. E é justamente um tema que vem sendo muito discutido. O governo federal, o presidente Lula, até a primeira-dama também foi uma das primeiras a encampar a necessidade de regulamentação das plataformas digitais. E acabou que com essa levantada de bola, vamos dizer assim, do Felca, aquele influenciador falando sobre a adultização e sobre a responsabilidade das plataformas em tudo isso, se caminhou para o Congresso Nacional uma discussão e a gente pode ter até uma regulação do próprio governo, depois de uma aprovação no Senado. Então, acho que a nossa conversa pode começar por aí, né? Parece, professor, que essa discussão é muito, muito antiga, não é de agora, mas que as coisas estão realmente andando. Sem dúvida que o que o Felca fez foi traduzir para um público bem amplo, pela sua qualidade de comunicador, algo que tem sido levado insistentemente por organizações da sociedade civil, por pesquisadores que têm apontado a gravidade da situação quando a gente pensa em crianças nas redes sociais. As plataformas que controlam as redes sociais online, elas priorizam totalmente a monetização, o espetáculo que envolve, inclusive, a sexualização, que o Felca e outros chamam de adultização das crianças. Agora, ele mostrou que existem redes de pedófilos, existem riscos, existem comportamentos equivocados por parte até de famílias, né? E que isso é uma situação muito grave, né? E isso chocou imediatamente a sociedade. Ele conseguiu fazer com um vídeo de talvez 40 minutos, algo que as entidades, os pesquisadores não conseguiram fazer, não conseguiram sensibilizar daquele modo a sociedade. Isso logo repercutiu no Congresso e nós tivemos, olha que loucura, né? Um andar, uma coisa que está parada há anos, ela anda rapidamente em alguns dias
e a gente teve aprovação de o que a gente chama de ECA Digital, né, que é um projeto que veio do Senado e que teve que ser negociado, né, porque eu queria deixar bem claro, Gabi, que existem forças políticas contrárias à regulamentação das big techs, das redes sociais online, inclusive em relação às crianças. É que a pressão é tão grande que eles tiveram que aceitar. Bom, então Exatamente. Isso é legal, né? Avançou a regulamentação com algumas coisas básicas, né? Que os pais têm que ter o direito de ter condições de fazer um certo monitoramento do que os filhos estão fazendo, o que as plataformas têm que cuidar das crianças lá dentro, né? Tem que ter indicação de faixas etárias para determinados tipos de conteúdos, coisas básicas do básico, né? E que elas têm que considerar, né, aquilo que é atividade criminosa dos pedófilos, e vídeos que querem monetizar a sexualização devem ser proibidos. Agora, olha que interessante, se avançou a regulamentação em relação às crianças, a coisas básicas para a defesa das crianças e dos adolescentes, a regulação mais geral da plataforma continua parada. O governo diz que vai enviar uma proposta, né? Porque o projeto de lei 2630, que foi conhecido como PL das fake news, mas na verdade era um projeto que visava regular, criar regras para garantir a liberdade de expressão, a transparência e que conteúdos nitidamente criminosos não pudessem circular nas plataformas. Aí as big techs não aceitaram, elas dizem que isso atrapalha a liberdade de expressão, mas é preciso ficar bem claro que quem viola a liberdade de expressão hoje são as plataformas, porque elas bloqueiam a visualização de conteúdos sem informar as pessoas que o conteúdo que ela postou está basicamente restrito ou muitas vezes bloqueado. Elas não têm essa obrigação. O projeto de regulação das plataformas, ao contrário do que a extrema-direita diz, ele veio para garantir a liberdade de expressão de acordo com a democracia. Porque na democracia brasileira e na democracia de vários países europeus, nós não admitimos, né, a misoginia, o racismo, a propaganda do nazismo. Já os Estados Unidos permite até a Ku Klux Klan. Então nós achamos que tem uma diferença básica aqui. Com certeza, professor, são vários pontos fundamentais que você tocou aí. Eu quero até salientar aqui, porque não é que a extrema-direita tinha interesse de regulamentar, de entrar nesse projeto da adultização que foi colocado. Muito pelo contrário, não teve alternativa, né? Porque foi engolida pela discussão do FELCA, que foi levantada, ele dominou completamente o debate, então não teve como fugir. E também juntou a fome com a vontade de comer, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, precisava recuperar uma boa imagem, né? Por conta daquela desmoralização toda com o motim no Congresso. Então, tudo isso acabou acontecendo, a extrema-direita teve a sua pauta esvaziada, teve que aceitar, não tinha como fazer colar uma narrativa de censura, que é o que sempre é colocado quando a gente fala do debate de regulamentação das redes sociais. Porque no passado, o projeto do Orlando Silva, né? O PL foi completamente esvaziado, né? O PL 2630, se eu não estou enganada, mas o que passou e que... 2630. Que está sendo discutido é o do Alessandro Vieira, que veio, né, para a Câmara dos Deputados e teve ali suas alterações. Agora, eu acho que é fundamental, a partir daí, a gente olhar, professor, para a sua área de pesquisa e também para o lançamento desse livro que vem por aí. Porque tem algumas dominações, ou melhor dizendo, né, algumas denominações que o senhor propõe ali,
que Sim. são muito atuais, que é, Aham. por exemplo, essa questão militar industrial dataficado, né? Um complexo que você define. Isso. Dá para a gente entender um pouco melhor, trazendo para os dias atuais? A primeira coisa que veio à minha cabeça é essa associação das Big Techs com o governo Donald Trump. Mas eu quero ouvir a sua explicação sobre isso. Não, mas você tem toda a razão. O que acabou acontecendo é o seguinte: eu sou pesquisador de redes digitais e de inteligência artificial. Então, eu estava pesquisando há algum tempo, né, uma série de bases de dados, onde elas estão hospedadas, os dados estão sendo tratados. E aí eu me deparei com um documento assinado por uma diretora de defesa da Amazon, do provedor de nuvem da Amazon. Eu falei, nossa, como assim? A Amazon tem uma diretora de defesa? Porque defesa não é um termo igual segurança digital, que é feito por empresas privadas, por instituições civis. Defesa é um termo nacional, militar. E, de fato, eu comecei a confirmar, fui puxando o rolo ali, e eu comecei a descobrir que as Big Techs trabalham para grandes projetos militares, trabalham no coração do que é considerado o complexo militar industrial. Esse termo foi criado pelo Eisenhower, então presidente dos Estados Unidos, e ele chamou o complexo militar industrial da junção entre a indústria bélica e as forças armadas norte-americanas, que deveriam construir apetrechos que devem intimidar qualquer país a tentar atacar os Estados Unidos. E aí ele disse, mas tem que tomar cuidado, porque esse complexo industrial militar, ele tem muito dinheiro e ele está em torno do Pentágono, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né? E que ele tem uma influência muito grande na nação americana. E ele fez um discurso de saída do governo, né, dele, quando ele era presidente, e ele usa essa expressão complexo industrial militar, que depois é assumida pela academia, por pesquisadores, e a grande alteração nesse complexo militar industrial é o seguinte: a empresa Lockheed, ela fabrica aviões e armas. Os militares americanos fazem projetos, muitas vezes, dão indicações de que aviões devem ser construídos. Mas uma vez que o avião é construído, a Lockheed não participa das decisões da guerra, das operações da guerra. Seus aviões são comprados e são aplicados ali, por exemplo, nas ações militares. Qual é a mudança que eu descobri com as Big Techs? As Big Techs, elas trazendo a inteligência artificial e esses grandes data centers, onde eles armazenam dados da população do planeta inteiro, praticamente, o que eles fazem? Eles têm informações fundamentais que os militares começaram a considerar fundamental também para a sua ação estratégica e tática. E aí, o que eles fizeram? Eles trouxeram para o coração das operações militares as Big Techs. Então, as Big Techs, elas não só vendem um produto, um softwarezinho e entrega para as Forças Armadas. Não. As Forças Armadas contratam as Big Techs, seus sistemas automatizados, os dados que ela tem, a inteligência artificial dela, e colocam em operação, onde participam a Microsoft, a Amazon, o Google e a Oracle. É um projeto muito curioso, é um projeto que permite o governo americano, as Forças Armadas americanas, utilizar qualquer produto e qualquer estrutura dessas Big Techs em áreas de confronto, a que tiver mais apetrechada para isso, eles podem utilizar, porque eles têm uma licitação guarda-chuva. Eles têm lá mais de 30 milhões, se eu não me engano, 39 bilhões, que estão liberados para gastar em alguns anos. Então, isso é um dos contratos, tem outros contratos. E
Uma coisa que me chamou muito a atenção é que eu descobri muitas coisas a partir da denúncia dos funcionários das Big Techs. Isso é muito... Existe um movimento chamado No Tech for Apartheid, por exemplo, que é um movimento que começou em 2021 dos funcionários do Google e da Amazon contra o projeto Nimbus, que era um projeto de construir uma nuvem e entregar a inteligência artificial para as forças de defesa de Israel. E os funcionários criaram um manifesto muito contundente dizendo que não deveríamos usar esses sistemas para guerra, e muito menos para mapear os palestinos e para levá-los a uma situação de vigilância extrema. Pois bem, quando começa a guerra em 2023, eu descobri também que a faixa de Gaza foi o primeiro laboratório de uso de IA para fixação de alvos com base em informações obtidas em redes sociais. E tem um documento que eu achei, um livro que eu achei, de um oficial superior das Forças de Defesa de Israel que fundamenta teoricamente isso que eu estou falando. Ele diz assim, quando começa a guerra, é importante a gente ter 80 mil alvos fixados. Alvos que, assim, quem a gente teria que atingir para que essa guerra seja mais rápida. Ou seja, não é mais a lógica da guerra, é a lógica do assassinato, é a lógica do caçador. Eu até trago brevemente nesse livro uma discussão filosófica que foi proposta pelo filósofo da guerra, o Clausewitz, que tem um livro famoso da guerra, e o Clausewitz, ele fala, olha, por que você não considera um soldado que volta da guerra como um assassino? Porque ele se expôs ao risco. Ele pode ter matado outros soldados, mas ele também poderia ter morrido. Então, a ideia que o Clausewitz traz é que existe uma reciprocidade na guerra. Mas o que está acontecendo agora, o filósofo francês Grégoire Chamayou, ele chamou a atenção da seguinte questão. Quando o cara está pilotando um drone com um míssil, né, um Hellfire, ele atira na casa de uma pessoa que está com a sua família, então ela vai, mesmo que ela seja um soldado, um oficial, ela vai ser morta e com ela, sua família, seus vizinhos, que não necessariamente estão em situação de guerra e que, obviamente, não estão em área da guerra. E, portanto, isso é inaceitável. Né? E é o que aconteceu na faixa de Gaza. Né? Eles mapearam, primeiro com o projeto, eles pegaram redes sociais, pegaram conversas, durante meses antes, como fundamento o livro desse general de brigada, que tem um pseudônimo das Forças de Defesa de Israel, esse general de brigada, mas segundo o jornal The Guardian, ele é o chefe da unidade de ataque cibernético, a unidade 8.200 das Forças de Defesa de Israel. Esse general, ele propõe que as pessoas sejam eliminadas em áreas que são áreas civis. Eu acho isso um absurdo, mas isso está acontecendo. Infelizmente, isso foi constatado, está sendo, obviamente, reportado, e o que me assusta é que a gente trata essas big techs, essa coleta de dados, como algo que, assim, não gera nenhum problema. O mundo está vivendo uma tensão geopolítica muito grande por causa, inclusive, de Donald Trump. Todo mundo repara a sua agressividade. Ele, com essa agressividade, por outro lado, ele está sendo didático. Ele não está dourando a pílula, ele está mostrando como os Estados Unidos agem. E os Estados Unidos agiu não desse jeito exatamente, com essa truculência,
mas os Estados Unidos têm forças de segurança, de espionagem. Queria lembrar todas e todos, Gabi, das denúncias do Edward Snowden, e o Edward Snowden nos lembrava, isso aí vai passar. Né? O que vai passar? As pessoas vão ficar chocadas com a denúncia que os Estados Unidos faz uma vigilância global, pega e-mail de todo mundo a partir das big techs que oferecem e-mails, fazem uma ação a partir das suas tecnologias que as pessoas têm que usar, e a partir disso ela exerce seu poder de vigilância extrema e muitas vezes um poder que identifica pessoas para ser, na verdade, abatidas. O Edward Snowden nos mostrou isso, mas isso caiu no esquecimento, a ponto do governo brasileiro continuar usando e-mails do Google para fazer coisas que não deveria. Usando Né? como armazenamento também, né? Como forma de armazenar documentos essenciais, né? Enfim, dados privados. Eles compraram recentemente, foi o governo Bolsonaro, mas o governo atual continuou, mas ele agora está preocupado, porque ele viu que é o problema, né? Ele comprou um produto que chama Nuvem Soberana, mas é um produto que foi criado na Europa, porque os europeus estão com medo ali dessa intrusão americana, desses bloqueios que podem ser feitos, e aí sabe que os europeus começaram a construir estruturas próprias para armazenar os dados em suas infraestruturas digitais. Aí as big techs começaram a lançar produtos para confundir, né? Produtos que chamam nuvem soberana. O Brasil comprou sem espírito crítico. Só que agora na Europa, Gabi, o que aconteceu? A França chamou 2 diretores da Microsoft no Senado francês. É muito curioso, esse relato está disponível no Senado francês, e uma hora um senador fala, não, chega de tergiversação. Eu quero saber o seguinte, se o Trump mandar, você pode bloquear os nossos e-mails? Você pode copiar os nossos dados? Os dados que estão nos data centers aqui na França, os data centers da Microsoft? Aí ele respondeu, sim, eu não tenho como impedir isso. Ou seja, é óbvio que existe a lei, chamada Lei da Nuvem, o Cloud Act nos Estados Unidos, que permite que, independente de onde estiver uma máquina norte-americana, de uma empresa norte-americana, um servidor de rede, um computador, independente de onde ele estiver, o que acontece? Ele deve a obrigação de cumprir a lei norte-americana e as determinações das agências norte-americanas. Tem um ponto ali que eu pesquei da sua fala, é tão importante esse livro que você traz, mas me chama muito a atenção, é algo também que já ouvi o senhor falar em outras oportunidades, de que essa disputa, a gente falou agora do âmbito jurídico, dessas preocupações todas, né, enfim, do âmbito técnico também, mas que a saída seria por meio da sociedade, né, da civilização. Então é um pouco remar contra essa agilidade, né, que a tecnologia e essas tantas, né, tecnologias nos impõem. Então, quando a gente vê um movimento, por exemplo, eu estava falando do projeto Nimbus, também tem o projeto Maven, que é citado ali, que é um programa militar de inteligência artificial dos Estados Unidos, e são funcionários, né? No fim, são as pessoas que trabalham nessa plataforma que pressionam para conseguir que não seja renovado, né? No fim das contas, esse projeto ele acaba por conta dessa pressão. E a regulamentação, o que a gente tem aqui no Brasil hoje, e acho que finalmente talvez esteja sendo didático, que pena que por esse caminho, mas está sendo didático quando a gente usa a palavra soberania digital. Não só soberania nacional, né, em tantos âmbitos, mas a gente tem que falar sobre soberania digital também. Então, acho que para a gente fechar a nossa conversa, professor, e eu sei que a gente já está chegando ao final, mas muito rapidamente, acho que a gente tem que falar sobre esse colonialismo de dados também e sobre essa preocupação que a gente tem que ter quando a gente fala sobre regulamentação. E já que esse debate está sendo colocado, eu acho que não tem outro caminho senão falar sobre isso também. Claro. Olha, excelente essa questão, Gabi, porque
o que acontece hoje? A economia digital e a inteligência artificial, elas necessitam de dados. Então, quando a nossa sociedade não olha, ou o nosso governo, que essas empresas venham aqui, extraiam dados da população, usem esses dados para fazer serviços e produtos que serão revendidos para o nosso país, nós estamos voltando a uma situação de colônia. Por quê? Porque lá atrás é mais ou menos similar à seguinte situação. A gente entregava minério de ferro e comprava aço, pagando muitas vezes mais caro. Então, hoje, ao entregar dados para as Big Techs, ao não desenvolver soluções dentro do nosso país, e a gente tem condição de desenvolver, o que falta são políticas públicas para isso, políticas de desenvolvimento tecnológico. Quando a gente faz isso, a gente está usando a nossa inventividade, a nossa criatividade para tratar esses dados. Agora, isso não é feito tranquilamente, porque essas Big Techs têm lobbies e vão lutar contra a nossa soberania digital, que é a capacidade de decidir que dados nós vamos criar, como nós vamos tratá-los e com que objetivo nós vamos fazer esses tratamentos de dados. E quem vai se beneficiar disso? Quem vai ganhar os recursos disso? Então, nós precisamos trazer rapidamente a questão da soberania digital como um elemento crucial da própria soberania da nossa sociedade, da soberania nacional. Não há soberania nacional hoje sem infraestruturas digitais sob o nosso controle, o controle da nossa sociedade. Portanto, não há soberania nacional, ela passa a ser apenas palavra vazia se não houver soberania digital e soberania de dados. E me preocupa muito que os tribunais, no afã de resolver problemas de agilização do judiciário, estão usando a inteligência maquínica dessas Big Techs. Estão entregando dados estratégicos, sensíveis, dos contenciosos jurídicos da nossa população para essas Big Techs. Isso não poderia ser algo que a gente aceite. Então, se antes isso não era perceptível para os magistrados, para os dirigentes do Poder Judiciário também, é preciso que seja. Mais do que um problema de segurança nacional e de defesa, eu chamo atenção para duas coisas. É um problema econômico, a gente não desenvolver coisas aqui que a gente tem condição de desenvolver, e uma outra coisa, é um problema de coibir a nossa criatividade. Nós temos criatividade. A tecnologia é uma expressão da cultura, só que a nossa cultura, a nossa vivacidade, a nossa cosmovisão, ela não é expressa em tecnologia. Por quê? Porque nós somos uma colônia digital. É preciso romper com isso. Com certeza. Professor, eu quero muito agradecer a sua presença aqui, mais uma vez te parabenizar pelo lançamento do livro, e acho que a gente tem que inverter realmente esse papel, né? A gente tem que ter algum poder, alguma incidência sobre essas decisões que regulam, no fim das contas, regulam a nossa vida, né? Porque a nossa vida é a nossa vida digital também hoje. Então, muito obrigada. Quero muito agradecer a sua participação aqui no Em Detalhes. Até uma próxima. Eu que agradeço, Gabi. Até mais. Tchau. Até mais. E acho que tem tudo a ver, já que a gente está falando aqui do que no fim das contas precisa ser uma resposta também para a gente manter a nossa democracia, para a gente não deixar que aconteça a derrocada das democracias, a gente falar sobre essa aula que está acontecendo hoje aqui no ICL. Então, para você que está me ouvindo pelo YouTube, você vai acompanhar às 8 horas da noite uma aula gratuita com o Daniel Ziblatt, professor de Harvard, que vai conversar com o Eduardo Moreira. Ele é autor do best-seller Como as Democracias Morrem e também Como Salvar as Democracias, falando de uma perspectiva positiva, que também a gente vai entender todo esse mecanismo. Não deixa de se inscrever, vai em detalhesicl.com.br para acompanhar essa aula, porque vale realmente muito a pena. Faz a sua inscrição para não perder de jeito nenhum. Agora sim, a gente vai para o Mercado Investimentos. Na sequência, a gente vai ter o Rolê ICL. Você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia,
nas plataformas de áudio. Até amanhã. Chegou o grande dia e eu tenho certeza que está todo mundo ansioso para aprender com um dos maiores professores do mundo. Hoje, às 8 horas da noite, Daniel Ziblatt, professor de Harvard, autor de Como as Democracias, vai dar uma aula inédita, exclusiva e traduzida para o português aqui no ICL. 1 hora antes dessa aula, se você já está inscrito ou inscrita, vai chegar no seu e-mail e no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, o link para você clicar e já entrar na sala de espera. Se você não está inscrito ou inscrita, não perde a chance. Que sorte que você está assistindo esse vídeo. Clique aqui no link e se inscreva gratuitamente. À noite a gente se vê. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.